Hello, pessoas! Aqui sou eu de novo. Bem, eu vou contar pra vocês um pouquinho do drama que tem se instaurado na minha vida nos últimos dias. Sei que isso não vai ser... Ó, aquele ali é o Romeu, tá? Meu menino, meu filho. Ele tava dormindo, mas acabou acordando. Vou pegar aqui, eu tenho dois tipos de... Eu tenho vários tipos de microfone, mas esses dois aqui são os meus principais. Os microfones de rainha, na verdade de madrinha, fada madrinha e de sereia, mas enfim. Contando um pouco da minha história, nas últimas semanas, eu vou contar, na verdade, só o que tá me doendo mais, o peito. Nossa, eu tenho um coração, não acredito nisso. Logo eu, meu Deus, que sempre pareci tão insensível, pelo menos era o que eu sempre quis passar para as pessoas. Insensibilidade, pessoa do mal, queria ser. Queria poder não ter sentimentos ou poder anestesiá-los para viver sem sentidos, enfim. Eu conheci uma pessoa, um rapaz não, um cara, nesse aplicativo aí, nesses aplicativos da vida de relacionamento, vulgo Tinder, há alguns meses, muitos meses. Mas como é que foi isso, Viviane? Bem, eu tava lá dando X em todo mundo e tal. Aí apareceu um cara que só tinha uma única foto, o perfil não era verificado e... Porém, entretanto, todavia, tinha uma descrição que me intrigou bastante e que foi a causa pela qual eu acabei clicando pra dar match nele, né? Eu dei o coraçãozinho e acabou dando match. A descrição era basicamente assim: estamos no ano de 2029 e por uma fatalidade de não sei o que, alguma coisa assim, eu não lembro direito a descrição, mas só os pontos mais importantes. Nós éramos casados e você morreu. Você está morta. No caso, eu estaria morta. Seríamos casados e eu estaria morta. E usando de todos os artifícios da tecnologia, acabei voltando no tempo para nos reencontrar e descobrir. Não, eu tive que voltar para o ano de 2022, que era para poder resgatar você e tal, trazer você de volta pra mim, um negócio assim, sabe? E aí aquilo ali pareceu meio louco, né? Tipo, que pessoa faria algo daquele jeito? Tipo assim, matei a minha esposa, minha esposa morreu e eu tô voltando pra te ressuscitar. Aquilo me intrigou tanto. E aí terminamos que trocamos redes sociais, né? O Instagram, depois o WhatsApp. Só que no Instagram já fiquei meio assim, porque ele só tinha a única foto dele, era a mesma foto do perfil. No Tinder não tinha nenhuma foto no perfil do Instagram e só seguia mulher. Já achei estranho. Eu digo, meu Deus, será um psicopata. E aí conversa vai, conversa vem, trocamos o WhatsApp. Ele me deu o número dele, eu salvei só pra poder dar oi no WhatsApp e instantaneamente, na mesma hora, eu excluí, porque eu não adiciono contatinhos de números de contatos de aplicativos e tal, de relacionamento, não. Geralmente eu dou meu número e aí se o cara for babaca eu bloqueio, beleza, já não preciso nem salvar contatos e depois ter que excluir. E aí ele passou o tempo inteiro
sem foto. Ele não tinha foto. E eu já, caramba, esse cara, psicopata. E ele sempre dizia, vem aqui pra casa, não sei o quê. E eu digo, não posso. Sempre dava uma desculpa, dizia que não e tal. Mas geralmente é porque eu sou uma pessoa muito ocupada. E aí, teve uma vez que ele fez assim, vem aqui pra casa, não sei o que. Aí a gente sempre dava patada, pelo menos eu dava patada nele. Aí ele era meio babaca às vezes, de vez em quando. A gente ficava trocando farpas de vez em quando. Mas eu gostava muito dessa relação, né? Porque, tipo assim, é como se ele me entendesse e eu o entendesse, apesar de não saber quase nada sobre ele. E ele... A única certeza que eu tinha dele é que eu só não fiquei com ele, não fui, tipo, fui parar na casa dele, isso eu já tinha feito em outro momento da minha vida, ir na casa de alguém que eu tinha conhecido, tipo assim, nem tinha visto ele antes, num shopping, fui direto pra casa das pessoas. Sim, já fiz isso. Com ele foi diferente. Porque, embora... Porque a outra pessoa tinha me mandado fotos, tinha fotos no perfil e tal. E ele não, pra mim ele era um incógnita. E aí, eu fiz assim, você vai que tu vai me raptar e tal, não sei o que. Tu é um dragão, a gente fazia essas analogias. E aí... Mas ele tinha uma lábia terrível, tipo assim, aí eu peguei e falei, se eu não fosse tão boa na lábia quanto você, eu já tinha caído na tua há muito tempo. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente parou de se falar durante mais ou menos um pouco mais de um mês, que ele sumiu, aí depois ele reapareceu do nada, e aí a gente sempre conversava, e ele sempre foi uma pessoa que, apesar de tudo, sempre me incentivou a estudar, a ficar bem, a me politizar, a me conscientizar. Ele, inclusive, queria estudar Python comigo, queria aprender. Vamos estudar Python juntos. Me mandou um bootcamp para eu me inscrever, depois me mandou eu me inscrever em outro. E aí passou por um período um pouco mais de um mês com problemas pessoais. E foi a partir daí que eu comecei a perceber que eu poderia ter saído com ele antes. Tipo assim, na verdade, minto. Eu acho que eu só queria, sei lá, confortá-lo de alguma forma, porque ele não me dizia pelo que ele estava passando, me falou só uma vez, e tipo assim, não cabe a mim estar falando dos problemas dos outros, então, mas enfim. E aí, ele estava estudando bastante, apesar dos problemas que estava enfrentando, meu microfone aqui, e aí ele conseguiu uma entrevista de emprego para outra cidade. Daí ele passou, inclusive foi elogiado e tal pela equipe do RH, pelo que eu soube, né? Acho que eu fui a primeira, segunda pessoa que ele... Mentira, eu não sei se eu fui. Acho que eu tô confundindo as bolas aqui, mas enfim. Ele contou pra mim que tava fazendo essa seleção e tal, e passou, e fiquei muito feliz por ele, assim, feliz de verdade, porque ele merece, apesar de nem ter conhecer ele, tipo assim, conhecer ele há alguns meses, mas não sei quase nada. Continua incógnita na minha vida. Meu filho tá dormindo ali, atrás de outro monte de bagulho. E aí, na quinta-feira da semana passada, ele disse que iria me raptar para a sua despedida. E eu tá certo, que seria na sexta. Só que eu não lembrava. Na quinta-feira eu já não tava bem. Não, na verdade desde a semana retrasada que eu não tava bem. Mas aí, eu disse, tá certo. Aí, na sexta-feira eu não fui trabalhar porque eu não tava me sentindo bem.
Fui ao médico de manhã e à tarde eu fui na reitoria. Daí, lá na reitoria, sozinha na sala, eu recebo uma mensagem dele dizendo assim: ei, já tá pronta, se arruma pra eu passar e te pegar em casa. Aí eu, o quê? Aí eu fiquei, o quê? Era pra despedida dele, que eu não me lembrava mais, né? E tipo assim, eu saí naquele dia, geralmente quando eu saio, não é que eu não me arrumo, não é que eu me arrumo, mas geralmente eu tô mais, tipo assim, tô de saia, eu tenho usado muita saia, tenho usado muito vestido. Nesse dia, justamente, na sexta-feira passada, eu tava tão borocochô que eu tava de cabelo amarrado, botei uma calça, não fui nem de Crocs, não usei nem a Crocs, fui com um chinelo da Ipanema, aqueles mais arrumadinhos, mas era um chinelo. E uma camisa, tipo a camisa das Olimpíadas Brasileiras de Robótica desse ano. E a minha mochila, ou seja, eu tava péssima, feia pra caramba. Na verdade eu não tava com o cabelo amarrado, eu tava com a tiara, eu tava com a tiara. E aí eu fui, né, pra aula, da reitoria eu fui pra aula, nem tava afim na verdade, mas acabei, e tava ali atestado inclusive, mas acabei assistindo um pedaço da aula, saí. Resumindo, pra finalizar o mais rápido possível, porque esse vídeo tá muito longo. Encontrei com ele, com mais duas amigas, me senti totalmente deslocada porque eu não me encaixava nos assuntos deles. Desde o restaurante até a festa lá que eles me levaram na casa de show. Eu até perguntei na hora que as duas amigas dele haviam ido ao banheiro e a conta chegou, quanto que eu deveria dar para contribuir com a conta. E ele disse que nada. E eu disse assim, mas não é justo, você vai pagar sozinho? Ele disse, claro. E ele não aceitou, né, que eu ajudasse a pagar a conta. E aí, quando a gente foi para essa casa de show, na zona norte da cidade, ele chamou Uber e ele pagou Uber. E aí pagou as bebidas lá, comida lá, a porção de fritas, com sei lá mais o que tinha lá. E aí, na hora de voltar pra casa, ele também pagou o Uber pra todas nós. Ele colocou o destino de todas nós primeiro e depois o dele. O meu foi o último das meninas antes dele ir pra casa. E aí ele passou tipo, o caminho inteiro com a mão aqui no meu ombro. Ele foi no meio, sabe? No banco do meio do carro. E aí eu fui no da ponta da esquerda, né? E aí a gente ficou tipo trocando farpas, brincando. E aí eu até encostei a cabeça no ombro dele. E aí foi no caminho, que nem foi tão demorado assim, infelizmente, devo confessar. Eu percebi que eu havia cometido um erro. A vida me deu a oportunidade de conhecer uma pessoa incrivelmente bacana que poderia ser a pessoa não tão errada para a minha vida, porque eu acho que não existe pessoa certa, existe pessoas menos erradas. E aí ele poderia ter sido essa pessoa e acabou que não vai ser, porque eu fui muito teimosa, muito egoísta comigo mesma e muito medrosa. E eu o perdi porque essa madrugada agora ele vai embora. E a gente só se viu, apesar de conversar por meses, a gente só se viu uma única noite. E foi nessa única noite que eu percebi
que eu havia cometido mais um grande erro na minha vida. E aí fiquei mal pra caramba. Tô mal pra caramba. Porque é aquele, o velho ditado clichê é real, né, gente? Tudo como é que é? A gente só valoriza aquilo que a gente perde. Quando a gente perde, e isso aí é bem real, estou vendo na pele, e não é a primeira vez que eu vivo isso, esta grande porcaria. E eu continuo cometendo os mesmos erros, pisando sempre na bola, as mesmas mancadas, e sempre me ferrando, e aí trancando isso aqui que eu tenho dentro, no peito, né, no meio deles, enfim, e me isolando, e é isso. Perdi a possibilidade de, não que um homem vá me fazer feliz, seja a razão pela qual eu deva ser feliz, mas ele contribuiria para isso acontecer de forma mais fácil, mais leve. E eu tô na merda. Mas enfim, era isso. É um alívio poder falar em voz alta. Isso porque eu não contei pra ninguém assim em voz alta. Eu até mandei mensagem pra um amigo, outro, mas tô cansada de ser aquela pessoa que incomoda, sabe? Que vai lá e tipo, gente, preciso conversar, e fico falando dos meus problemas. Talvez aqui tô postando, pode ser que alguém veja, pode ser que ninguém veja, mas pelo menos eu tô falando em voz alta e aí tentando me sentir um pouco melhor, mais aliviada. Melhor eu não tô, mas isso aqui tava me matando enquanto eu continuasse guardando. Então, tchau, galera.